Muito boa noite, meus amigos da nossa programação. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Facebook, né? Desculpe um pouquinho o atraso, acabei de chegar da igreja, então vim mais rápido, né? Eu falei 9h30, são exatamente 9 horas e 41 minutos, então 11 minutos de atraso. Nós estamos abordando um assunto com relação às 7 igrejas, as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, né? E hoje nós vamos falar de uma igreja chamada a Igreja de Sardes. Essa igreja de Sardes, ela que da Reforma, teve uma época aí, a Igreja da Reforma, que é uma igreja da Reforma, que ela veio através do surgimento do protestantismo, né? E começaram a voltar a uma fé pura. Então, depois que ela teve uns problemas, depois que ela, digamos assim, ela foi se desviando dos caminhos do Senhor, né? Depois ela começou a se levantar após o protestantismo. A Igreja de Sardes, ela representa o 5º período do cristianismo aqui na Terra, quando ocorreu a Reforma Protestante sob o Martim Lutero. Então a gente conhece a história do Martim Lutero e de uns outros aí. Mas passando o fervor da Reforma, os cristãos se esfriaram e passaram a viver do passado. Então é uma história, né, como as demais outras igrejas, que é uma história do período da Reforma. É uma igreja que ela decaiu, aí foi feita uma reforma, né? Junto com Martim Lutero, ela começou a crescer, mas de repente alguns começaram a se desviar da fé. E nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje não está fazendo diferença nenhuma. Nos dias de hoje, infelizmente, tem muitas igrejas de Sardes dentro dela, né? A igreja de Sardes, ela veio do ano de 1517 e foi até o período de 1730, 1735, por aí, 33, 35 depois de Cristo. Então ela está citada aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículos de 1 ao 6. Então nós vamos tratar desse assunto, então, dessa igreja de Sardes, qual é o conselho, qual é os elogios que ela teve, né? Qual é a promessa e também uma crítica do próprio Senhor Jesus, e também tem as instruções. É as mesmas coisas das demais igrejas, tá certo? Nós falamos da primeira igreja, falamos da igreja, vou dar uma recapitulada rapidinho. Falamos da igreja de Éfeso, né? Que foi uma igreja que ela perdeu a direção, ela passou a desobedecer a Deus e não fazendo as suas vontades. Então, é uma igreja desviada. Aí em seguida nós falamos sobre a igreja de Esmirna, que foi uma igreja sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Então foi uma única igreja, tem essa aqui mais uma, que ela não levou nenhuma crítica do Senhor Jesus. É uma igreja perseguida, né? Depois nós abordamos o assunto com a igreja de Pérgamo. Então essa igreja de Pérgamo foi uma igreja licenciosa. É uma igreja liberal, permissiva, aceitando tudo de dentro da igreja para agradar as pessoas. Então, nós vimos aqui, abordamos um assunto muito importante, né, com relação a esse assunto. E também falamos de Tiatira, que foi ontem, né, falamos da igreja de Tiatira, que foi uma igreja que estava na fé, é uma igreja que não aceitava tantas coisas erradas, mas ela relaxou na fé. E aí ela se tornou uma igreja preguiçosa, que não se interessava mais pelo trabalho da evangelização, oração e também com relação à Bíblia. Eu tenho falado que o livro do Apocalipse, na verdade, ela foi direcionada, todas as cartas, desde o livro do Apocalipse, a escrita dela foi direcionada à igreja. Ela não foi direcionada aos ímpios, aos incrédulos, muito pelo contrário. O livro do Apocalipse foi direcionado diretamente para os cristãos, diretamente para os pastores, membros, diretamente para as pessoas, né,
que tem que se entregaram a vida para Jesus. Então hoje nós vamos abordar um assunto com a igreja de Sardes. E é uma igreja muito preocupante. É uma igreja muito preocupante. E de repente você, meu amigo, minha amiga, pode ser essa igreja. Pode ser essa igreja. Então você vai aproveitar que você está vivo para buscar esse avivamento espiritual. Então nós vamos lá e vamos ler então o livro do Apocalipse no capítulo 3, no versículo 1 ao 6, né? Vamos ver o que a carta diz a esta igreja aqui, tá? Vamos ver aqui. E ao anjo, a Bíblia já fala bem assim, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 espíritos de Deus, né? O que tem os 7 espíritos de Deus, esse 7 espírito está falando daqueles 7 espíritos que é o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e do entendimento, o espírito do conselho, o espírito de fortaleza, o espírito do entendimento e também o espírito do temor do Senhor. Essas 7 estrelas, né? Ela é uma estrela que representa um membro, representa o pastor, ou qualquer um que está fazendo um trabalho missionário, ou um trabalho evangelístico. Então essa pessoa, essas 7 estrelas representam um de nós, eu, você, né? Se estamos à frente de um trabalho, estamos dedicando as nossas vidas ao evangelho, dedicando a nossa vida à pregação do evangelho. Então essas estrelas representam. Por quê? Porque o brilho de Jesus está em nossas vidas. Não que nós somos estrela, pelo contrário, Ele é a estrela. Nós, na verdade, não somos nada. Mas Ele tem nós como estrela na palma da mão dele. Por quê? Porque o que nós estamos levando, essa mesma luz que nós recebemos dele, nós também estamos levando ao mundo afora. Amém, pessoal? Aí diz assim, né? De Deus. Aí diz assim, o Senhor Jesus diz: eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Olha só. Jesus já diz, em outras cartas ele falou a mesma coisa. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Só que ele diz assim, que tens o nome de que vive e estás morto. O que Jesus quis dizer? Que você tem o nome do Senhor na sua vida, você tem o Senhor Jesus que está vivo, mas lá dentro de você, você está morto. Morto, morto, morto. Aí ele fala, ser vigilante e confirma, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então você vê que Jesus está falando naquela igreja de Sardes, que além deles assumir que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo está vivo, ao mesmo tempo eles estão mortos. E ao mesmo tempo não está tendo mais obras, ou seja, estão sendo reprovados pelo Senhor Jesus. Aí ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Quer dizer, já está levando ao cristão a se arrepender. Por que ele... Eu vou explicar certinho esse daí. Aí diz assim, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, o Senhor Jesus, pessoal, você tem que entender o seguinte, ele vai vir, a Bíblia fala, que ele se vê aqui que ele fala que ele vai vir como um ladrão. Para você entender por que ele expressou essa palavra, eu vou vir como ladrão. Por exemplo, se você sair da sua casa, ou você for sair por aí, você sabe se algum ladrão vai te roubar ou não? Vai entrar na tua casa ou não? Acaso, se você soubesse que o ladrão viria roubar a sua casa, o que você faria? Você não ficaria preparado? Na verdade, você não ficaria preparado? Você ia se armar, alguma coisa você ia fazer para impedir que aquele ladrão entrasse na sua casa.
ou te assaltasse, roubasse você em algum lugar. Por que Jesus fez essa expressão? Porque nem nós sabemos se nesse exato momento o ladrão vai entrar na nossa casa, ou vai roubar o nosso carro, ou vai nos assaltar. A gente não sabe. Esse tipo de pessoa aparece do nada. Quando menos você perceber, você está sendo surpreendido. É assim o Senhor Jesus. Vai pegar todo mundo desprevenido. Vai pegar muita gente assim, desprevenido. Pessoas que ao invés de estar esperando pela vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier, vai pegar as pessoas assim do nada, desprevenido. Longe da presença dEle, ou até mesmo de dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas morto por dentro. Diz mais assim a Bíblia. Aqui Jesus fala dos elogios, olha só. Mas também tem em Sardes algumas pessoas. Então veja que agora Jesus não está falando para uma igreja toda. Ele falou para uma parte de uma igreja e agora ele está elogiando a outra parte da igreja que está no meio dessa parte que está em falta com ele, que está morto. Veja o que Jesus fala. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. As vestes que Jesus fala aqui é uma veste que a gente não vê. É algo diferente de dentro de você. A partir do momento que você se entrega ao Senhor Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Nós somos purificados através da cruz, aonde foi derramado o sangue dele, para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Então nós somos lavados por dentro. Nós somos limpos por dentro. Você é pecador, todos nós somos pecadores. Só que aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, ele é pecador, mas ele não pratica mais o pecado. Porque ele foi perdoado, ele se arrependeu. O arrependimento, meus amigos, minha amiga, não é sentimento. Quando uma pessoa se arrepende, ele muda aqui dentro dele e muda também o seu comportamento. Quando uma pessoa realmente se arrepende de fato, de verdade, ela não vai praticar mais as coisas da carne, as imoralidades sexuais, ela não vai praticar a corrupção, ela não vai praticar mais a mentira, ela não vai praticar mais essas coisas mundanas, coisas que desagradam a Deus. Esse sim é um arrependimento de verdade. Há aqueles que se arrependam, né? E de repente, daqui 2, 3 dias, pratica a mesma coisa. Não foi arrependimento. Foi apenas da boca para fora. E é isso que Jesus fala dessas igrejas mortas. Aí diz bem mais assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Esse livro da vida, pessoal, só é escrito o nome da pessoa quando ela se batiza nas águas. Sabia disso? Você que não é batizado nas águas, pode ter certeza, o que eu estou falando aqui é real, é verdadeiro, não é coisa minha, não é teologia, não é nada. Se você é uma pessoa que não se batizou nas águas, você ainda não tem um nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque no livro da vida vai ser aberto no dia do juízo o livro da vida. Tem uma parte lá do Apocalipse, lá na frente, um dia eu vou abordar esse assunto, quando eu encerrar todas essas cartas. Lá na frente tem uma parte assim que Jesus fala que muitos vão ser lançados num lugar com fogo e enxofre, que é o inferno. E os que não foram achados no livro da vida, esses também serão diretamente jogados. Já imaginou no dia do juízo? Você aparecer na frente de Deus ali, do Senhor Jesus, e Ele não encontrar o seu nome no livro da vida?
pelo menos para você ser julgado, o que vai acontecer? Você vai direto. Então, quando uma pessoa escreve o nome do livro da vida, eu, por exemplo, eu voltei para Jesus, tô falando que eu voltei, não falei que me converti, eu falei voltei, me converti, claro, mas eu digo assim, voltei. Então faz 3 anos que eu voltei para Jesus. Então a minha vida, me batizei novamente nas águas, tive que descer novamente as águas, eu tive que sepultar o velho homem, sepultar a velha criatura, para mim sair da água, se tornar uma nova criatura, buscar o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, para depois eu me tornar filho de Deus. Então, no livro da vida, a minha vida está contando de 3 anos para cá. Até agora está sendo contada a minha vida. Lá de trás não conta mais. Lá no livro da vida não vai estar escrito que eu já servi ao mundo da bruxaria, não está escrito que eu tinha aliança com Satanás, não está mais escrito que eu era uma pessoa drogada, não está escrito. O que está escrito é a partir do que eu me batizei nas águas. Então, a partir dali, tudo vai ser cobrado de mim. Pequei durante esse tempo? Claro, houve umas falhas minhas, não vou dizer não. Houve umas falhas minhas, e tá lá, tá marcado. Gerdau errou assim, assado. Só que lá embaixo tá escrito, Gerdau pediu perdão, implorou, se arrependeu daquele pecado. E a vida vai continuando. Então esse sim é teu nome no livro da vida. Então quando Jesus fala, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, significa que se você permanecer até o fim, na presença de Deus, o seu nome permanecerá. Quantos hoje, meu amigo, minha amiga, quantos hoje, inclusive eu que já fiz isso, né? Eu falei para você agora há pouco, faz 3 anos que eu voltei para Jesus, mas eu já estive 7 anos dentro de uma igreja, obreiro, tal, hoje eu sou obreiro numa outra. 6 anos. Saí da presença de Deus, fiquei 7 anos fora. Naquela época, o meu nome foi riscado no livro da vida. E com certeza, quando o nome da gente é riscado no livro da vida, aí você pode ter certeza. Aí Satanás pega toda aquela bagagem do nosso passado e começa a jogar nas nossas costas. É condenação. Se hoje eu estou vivo, por misericórdia e pela graça dele, porque eu não merecia. Fiquei 7 anos fora. Eu poderia ter, desses 7 anos, eu poderia ter morrido, certo? Sepultado, mas a minha alma condenada ao inferno. Então isso é realidade. Não é brincadeira. Não é religião. Eu estou falando de um Jesus que ao mesmo tempo ele salva, mas no dia do juízo ele vai condenar. Jesus hoje, ele é o nosso advogado. É ele que está aí, se você está vivo hoje, meu amigo, é ele que está falando para Deus te permanecer. É ele que está lá intercedendo por mim e por você. Vou ser mais, eu posso ser um pouco até mais duro no que eu vou falar. Quem está intercedendo por mim e por você nesse exato momento é só ele. Não é nem a Santa A, nem a Santa B, nem a Santa C, é só ele. Quando nós morrermos, quando nós partir dessa terra, a Bíblia fala que daqui nós vai direto para o juízo. E quando a gente chegar lá no dia do juízo, no dia de prestação de contas, você vai dar de frente com quem? Com o Senhor Jesus. Que ele sabe o que ele vai fazer? Naquele exato momento, nesse dia, ele vai ser juiz. Ele vai ser juiz. Mesmo te amando, mesmo me amando, se eu não tiver uma vida com ele agora e morrer sem ele, mesmo ele me amando, a condenação é o inferno. É tristeza até para ele. Porque cada vez que uma pessoa peca diante de Deus, se afasta do Senhor, faz essas coisas, machuca o coração do Senhor. Vamos mais para frente. Aí veja só,
Esse aqui que é bacana, ó. Jesus fala: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Já imaginou você permanecendo firme com Deus, vivendo com Ele? Você morre, vai lá, aí Ele vai lá e confessa você para Deus e diante dos anjos. Ele fala: olha, esse aqui é o meu filho amado. Ele passou por lutas, tribulações, foi castigado, foi humilhado, foi perseguido, mas ele permaneceu até o fim. Já imaginou o próprio Jesus falando bem de você para o nosso Deus de Israel e diante de todos os anjos? É a maior maravilha. É como se fosse o seu patrão, por exemplo. É como se fosse seu patrão, né, te chamar lá na frente e fazer uma reunião com todo mundo do seu trabalho e te elogiar na frente de todo mundo. É igualzinho. Veja que bacana, né? No versículo 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os ouvidos aqui, pessoal, não é isso aqui. Os ouvidos que Jesus fala aqui é a obediência. Se você for obediente, ouvir a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, você vai realmente receber esses elogios e com certeza você vai ter, né, o reino dos céus. Então a igreja de Sardes, ela é a quinta igreja em que o Senhor Jesus se dirigiu do Apocalipse. Ela caracteriza-se por obras imperfeitas, incompletas, inacabadas, e por estar espiritualmente morta. Foi uma igreja que não recebeu nenhuma avaliação positiva do Senhor Jesus, exceto por algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, que é esse daí que nós estávamos abordando. Então perceba que, apesar da generalizada fraqueza espiritual de Sardes, algumas pessoas não se deixaram de influenciar pelos maus exemplos e mantiveram sua fé. Isso mostra que você não precisa errar, tropeçar ou cair, porque isso está acontecendo com os outros ao seu redor. É possível se manter limpo na fé, mesmo se os outros estão causando escândalo ou se enfraquecendo ao seu lado. Não se contamine. Então você vê que aqui nós estamos abordando o assunto daquelas pessoas que ela até vai na igreja. Ela vai na igreja, ela é obreira, é pastor, ela faz a obra, é evangelista, é líder de grupo jovem, toca teclado, toca bateria, né? Toca lá os seus instrumentos, faz parte de um coral. Então ela está fazendo tudo aquilo ali, tá na maior boniteza, uniforme bonitinho, bem passadinho, né? Tudo ali, né? Olhando, aparentemente parece ser uma pessoa ótima, uma pessoa boa, uma pessoa de fé. Só que Jesus fala: por dentro você está morto. Você assume uma fé, você fala que o Jesus está vivo, mas dentro de você está morto. Você não tem ele, você é frio. Você é vazio por dentro. Você pode ser uma pessoa que pode fazer um monte de coisa de dentro da igreja. Aparentemente, quem te vê, pessoal, quem te vê parece que você é uma pessoa de fé. Mas quem conhece ao fundo da sua vida, do seu coração, é o próprio Senhor Jesus. Ele te conhece ao fundo. Ele sabe o que se passa de dentro de você. Ele sabe qual é o seu coração, quais são as suas segundas intenções. Então aqui a gente percebe que Jesus viu ali que tinha gente, mesmo sendo obreiros, mesmo sendo pastores, mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo recolhendo cestas básicas e alimentos, mesmo fazendo toda aquela coisa maravilhosa para dentro da igreja, só que ela está vazia. Tem uma passagem aqui na Bíblia, né,
que fala bem assim, né? Que Jesus mesmo fala assim, que muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsemos demônios, em teu nome nós curemos enfermos, em teu nome fizemos um monte de coisa. Aí Jesus chega e olha: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Quer dizer, ou seja, não escreveu o nome no livro da vida, certo? Fez um monte de coisa por causa do meu nome, daquele que vive, como nós falamos aqui. Só que dentro está morto. Morto. Eu conheço pessoas de obras até, certo? Que olhando assim aparentemente parece uma pessoa de fé. Não é só uma nem duas, eu conheço vários assim. Não estou aqui julgando nem criticando, mas só estou mostrando o exemplo do que do que está ocorrendo, e isso também chama a minha atenção, por eu fazer parte de uma obra, por eu ser obreiro de uma igreja, por eu pregar o evangelho no altar. Aí o que acontece? Você vê lá a pessoa, olha, se está cheio de fé, só que dentro está vazio. Eu conheço pessoas assim, que faz parte de obra, tanto de uma em de cada igreja que eu conheço, ela continua mentindo, fala palavrão, não se converteu de fato e de verdade. Tem gente assim. Pessoal, se você conhece um cristão, pessoa que se diz cristão, você sabe que é crente, né? Vamos falar abertamente. Você conhece pessoa que é crente e você vê que a pessoa, você sabe que a pessoa é crente e ela conversa com você e começa a sair palavrão, não se converteu. Ela pode ser obreiro, pode ser o que for da igreja, fazendo as obras maravilhosas, só que dentro dela está vazio, um defunto. Pensa só, pessoal, é muito forte. Quando o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, no Apocalipse 3:1 que nós lemos ali, desta vez não tem o mesmo sentido de quando disse às demais igrejas. Não há consolo nem louvor, pois logo em seguida ele conclui: que tens nome de que vive e estás morto. Quer dizer, a pessoa pode cantar louvor, oh aleluia, aleluia, eu cantarei em seu louvor, só da boca para fora, porque dentro ela não sabe para quem ela está cantando. Ela sabe que está cantando para um Deus, mas qual é esse Deus? Porque quando fala em Deus, pessoal, todo mundo fala Deus é um só. Claro, Deus é um só, só que Deus, ele é o círculo de tudo. Agora, quando se trata de falar do Senhor Jesus com esta boca, é difícil. É difícil. Pode ver, é fácil falar nome Deus, mas falar Jesus Cristo é o Senhor é muito difícil. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse nome Jesus Cristo é um nome que tem poder. Se eu estender a mão para uma pessoa que estiver endemoniada, eu vou usar o nome do Senhor Jesus. Se uma pessoa está doente e eu estender, colocar a mão na cabeça dela e dizer: em nome do Senhor Jesus, está curada, e a pessoa crê do que eu falei, do que eu profetizei, ela vai ser curada. Mas não vai ser curada porque eu curei, não. Ela foi curada por causa do nome do Senhor Jesus. Entendeu? Diz mais assim, ó, veja, vamos lá. Quer dizer, essas obras tinham apenas aparência de vida, mas estavam mortas. Veja só, aparência. E tem muitas igrejas assim, irmão. De aparência. Aquelas igrejas que você chega lá, né? Você olha aquela coisa bonita, né? Aquele espetáculo de igreja, né? Um coral maravilhoso, tudo certinho, bonitinho, né? Só que vivem apenas de aparência.
A pessoa pode enganar quem for, pessoal, mas ela não consegue enganar a Deus. Deus conhece. Eu tô aqui me apresentando bem aparente, tanto é que eu tô até de uniforme. Cheguei rapidinho da igreja, nem deu tempo de tirar. Eu tô de uniforme. Se olhar para mim, vai dizer, não, o cara tá bem, né, apresentável. Mas como é que tá de dentro? Será o que tá de dentro de mim está refletindo o que está dentro de fora? Porque a Bíblia fala. Nós falamos ontem sobre isso daí. Ontem, se não me falha a memória. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo é todo iluminado. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo todo estará em trevas. Então, se uma pessoa tem um corpo em trevas, é porque os olhos dela são os maus. Ela pratica o mal, ela vive na malignidade. Ela olha as outras pessoas com desprezo, com raiva, com ódio, com ganância, para destruir. Então o corpo dela está totalmente em trevas. Então ali dentro não há o Espírito Santo, não há uma presença de Deus. O que está dentro dela é outra manifestação de um outro espírito, que com certeza é o espírito maligno. É o espírito que faz o mal, que usa a pessoa para destruir outras pessoas. Vamos abordar. Imagine quantas igrejas e cristãos vivem de aparência. Tem um belo templo, formam um belo coral, possuem belas mensagens. Tem altares aí agora que esses pastores, alguns pastores deixaram de pregar o evangelho para dar uma palestra. Sabe aquelas palestras que você vê em algumas igrejas? Aquela palestra mesmo, aquela palestra que te levanta mesmo, mas levanta mesmo. Uma palestra muito boa. Só que é uma igreja morta. Porque no altar não se faz palestra, no altar se prega a palavra de Deus. Tem pastor que nem abre mais a Bíblia. Ele começa a contar história daqui, história dali, não para mais. Quer dizer, fica uma reunião chata, cansativa e não teve ganho de almas. Por quê? Porque é uma igreja que se tornou morta. Aí diz assim ainda. Aí possui belas mensagens, exibe uma organização impecável, tem obras que enchem os olhos, vida exterior, porém morte interior. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. É muito perigoso. É muito perigoso. Quando terminar essa transmissão, que você sair para fora, dá uma olhada para o céu. Dá uma olhada para o céu e veja se lá em cima você vai conseguir chegar até lá. Porque se você tiver mal dentro de você, meu irmão, minha amiga, não tem reino dos céus. O reino dos céus você tem que conquistar agora. Tem muita gente que está vivendo assim, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou fazer do que eu bem entender da minha vida. A hora que eu morrer, Deus vai resolver. Não, você vai resolver. Quem resolve sua vida hoje é você com Deus. Se você é livre, você tem liberdade. Só que tem uma coisa, se você quiser seguir o Senhor Jesus, você vai seguir a Ele, vai a porta estreita, não é fácil, vai enfrentar lutas, porque não é só porque você vai servir a Jesus que o negócio vai ficar bom para você. Não vai não. Não vai. É espinho, é deserto, é choro, é lágrimas, é fé, é ousadia, é coragem, é perseguições. Você vai passar por tudo. Se você ir até o fim, você será salvo. Ou então, aí você vai para o caminho mais fácil, a porta larga, aquele caminho que todo mundo fala, né? Tem aquele caminho que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado, não é todos os caminhos que levam a Deus não, meu irmão, não é. Eu quando estava no mundo da bruxaria, tinha muitos que estavam caindo lá porque achavam que ali encontrava Deus, dava de cara com um baita de uma cabeça de um bode. Ou quando não dava de cara com aqueles caras com o capuzão lá, com a barbona desse tamanho.
Do satanismo, a mesma coisa. Todos os caminhos não levam a Deus. O único que leva para Deus é o Senhor Jesus e mais ninguém. Não é nem a sua religião. Se você acha que é a sua religião, meu irmão, eu vou ser sincero. Você está sendo muito mais enganado do que você pensa, do que você imagina. Ah, mas se ele já vem de família. Então já vem de família, ó. O engano. O engano. Note que a igreja em Sardes, em contraste com as outras, é deixada em paz pelo diabo. Então, uma igreja assim que morta, ela está em paz com o diabo. Veja só, em paz pelo diabo. O diabo nem chega perto. Nem chega perto da pessoa, porque a pessoa já está morta. Você quer saber mesmo como que você é de Jesus? Você quer saber a hora que você está sendo perseguido? Para você realmente saber que você tem uma vida com Deus, é quando alguém te critica. É quando alguém olha para você de olho torto. É quando alguém olha assim para você, fica meio assim com você. Detesta você. Estou falando de pessoas do mundo até. Aquelas pessoas que não aceitam o evangelho. É aqueles que criticam você, é aqueles que conhecem o teu passado e quer puxar o teu passado para jogar nas tuas costas, quer te humilhar. Aí sim aí você pode saber que você é de Jesus, porque aquela pessoa que é de Jesus, ela incomoda até Satanás, o inferno todo. Agora uma pessoa que está bem apresentado, de dentro de uma igreja e tal, e não acontece, amigo, eu já fico preocupado. Não que eu fique procurando perseguição, não. Deus me livre até, né? Deus me livre, mas não que eu fique procurando. Mas quando não tem nada, eu já fico com o pé atrás. Eu fico mesmo. Porque se não tá acontecendo nada, então porque eu acho que eu tô fazendo coisa de boa para Satanás. Porque quando um cristão, ele faz as coisas para Deus, quando ele vive da forma que Deus está mandando ele viver, que é daquele jeito, aí pode ter certeza, o inferno todo se desdobra para acusar problemas e tirar você da presença de Deus. Então veja que Satanás nem é citado ali por algumas pessoas dessa igreja de Sardes. E tampouco a referência a falsas de doutrinas de Balaão, Balaque, né, e Nicolaitas, foi que nós abordamos das igrejas de trás, né? Então você vê que é daquela igreja assim, como é que fala, tem aquela palavra, ela nem cheira nem fede, digamos assim. Ela nem cheira nem fede. Aliás, eu acho que tem certos demônios que nem quer chegar perto daquela pessoa, porque ele de certo tem demônio que tem até medo de entrar naquele corpo e ficar congelado, de tão gelo que a pessoa tá. Morta espiritualmente falando, morta. Aí justamente por ela estar morta, tem apenas aparência de vida. Veja só, uma aparência de vida. É que nem eu falei, tá lá, tá na obra, faz isso, faz um monte de coisa maravilhosa, bacana, só que dentro dela, ela está morta. Eu quando li isso daqui, pessoal, eu tô lendo aqui, eu na verdade tô estudando o livro do Apocalipse. Aí eu oro a Deus e tal, começo a buscar, faço algumas pesquisas sobre a igreja, sobre as tais igrejas, sobre localização, mapa, tempo, período, e aquilo ali a gente vai aprendendo. Tanto é que essa igreja de Sardes, ela só está em ruínas até. Ela praticamente não existe mais, ela está só em ruína. Então, quando eu comecei a ler sobre isso aqui de Sardes, eu me assustei. Por que eu me assustei? Porque eu faço parte de uma obra. Eu prego o evangelho. Eu sou obreiro, eu evangelizo, eu faço tudo. Vou na igreja bem aparente mesmo. Deixo tudo, que a gente tem que manter uma boa aparência para receber você. Quando você for lá na igreja, lá você que está me assistindo, você vai me ver ali bem aparente mesmo. Você não vai me pegar de qualquer jeito, de cabelos em pé e olhos cheios de remelo. Não. Bem aparência, certo? Só que isso me chamou a atenção, porque se eu não tomar cuidado, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso ser aquele maior obreiro da igreja. Eu posso ser maior apresentar até para o meu pastor. O pastor vai ver, nossa, esse cara é de fé. Os outros vão olhar, nossa, esse aí é de fé. O membro vai olhar, nossa, esse daí é de Deus.
Só que eles vão ver o quê? A aparência, o exterior. O problema é o que está no interior. Se eu não cuidar, eu posso ser uma igreja dessa daí. Uma igreja morta. Uma igreja que poderia estar fazendo um monte de coisa, né? Só que no fim, eu sou uma igreja morta. E é o que tem acontecido muitos cristãos aí. Ela está de dentro da igreja, não tem força para orar, não busca a presença de Deus, se preocupa mais em se aparecer, só que ela, dentro, ela está vazia. Aí muitos frequentam a igreja com a sua idade, pagam até os seus dízimos, não fazem mal a ninguém, oram, não enfrentam perseguições por causa da fé, e, no entanto, são tão frios quanto os defuntos. Vive na ilusão de uma grande mentira. É muito forte isso daqui, pessoal. É muito forte. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Temos que tomar cuidado. A gente tem que orar, orar, orar e orar. Até que se ore de verdade. Eu coloquei isso daí. Eu tenho que estar orando todos os dias. Você não pode ser uma pessoa que tem que orar só dentro da igreja, não. Pelo contrário, eu vou te ensinar uma coisa aqui, preste bem atenção. Quando você vai na igreja você vai orar por você vai orar pelas suas finanças, com certeza, você vai orar pela família. Na sua casa, você não vai orar justamente por tantas orações que você vai fazer de dentro de uma igreja. Há momentos da oração na sua casa, sozinho com Deus, você tem que falar com Deus sobre você. Sobre você. A oração que se for falar com Deus sobre você, já não vira mais uma oração. Ela começa a virar uma conversa. Tanto é que a hora passa, você nem percebe. E o Espírito Santo vai falando tudo por você. E você vai falando para Deus. Como que uma pessoa se converte de fato, de verdade? Quando ela chega assim, no momento que ela está sozinha, ela fala com Deus: Senhor, olha, as coisas estão assim, eu não sei o que eu faço. E vai falando com Deus. E ali você vai sentindo a presença de Deus. E no momento que você vai sentindo a presença de Deus, o próprio Espírito Santo vai começar a designar você a fazer tais coisas. Eu, quando me retornei para Jesus, pessoal, tinha tantas coisas que eu estava carregando, ideologias, um nome, para quem me conhece aí, para quem me conhece que está me assistindo aí, né? Ninguém sabe que o meu nome é Gerdau Toyomasu, né? Todo mundo me conhece como Gerdau Maluco Beleza, por causa de uma ideologia, que eu era Raul Seixista, e também tinha uma bandeira que eu carregava, chamava Sociedade Alternativa. Só que o Espírito Santo foi trabalhando, foi mostrando para mim. Não precisou nem o pastor falar nada. Ninguém falou nada para mim. Foi por causa de quê? De conversas que eu tive com Deus. Senhor, olha, tá assim, 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 assado. E o Espírito Santo foi trabalhando, até que eu assumi a minha vida original mesmo. A vida original mesmo. Aí assumi o meu nome de vez, abandonei essas coisaradas todas, porque não estava trazendo benefício nenhum, muito pelo contrário, estava até me jogando para cadeia. Mas eu tive esse benefício, o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim, certo? Existem algumas correções? Claro que existe. Enquanto você estiver vivendo, meu amigo, a gente vai viver de correções. Existem coisas que eu tenho que mudar ainda? Claro que existe. Existe sim. Se eu não cuidar do meu coração, eu acabo morrendo espiritualmente. Aí eu viro isso daqui, igualzinho a algumas pessoas da igreja de Sardes. Morta espiritualmente. O alerta do Senhor Jesus resume-se ao fato de que essa igreja já tem recebido e ouvido a palavra de Deus. Por isso, está sem desculpa. Você que está me ouvindo aí, você não tem, eu já estou avisando já, não tem mais desculpa para você que está me ouvindo, não tem.
Se você morrer hoje ou amanhã sem Jesus e chegar lá e querer falar para Deus, falar, Senhor, ninguém me falou nada. Aí o Jesus vai chegar e falar, não falou nada, mas era mais ou menos, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Mas era mais ou menos 22 horas e 26 minutos que você estava lá no Facebook do Gerdau, aquele cara chato lá, né, que não para de falar, né, mas você estava lá ouvindo ele e ele falou de mim para você. Quer dizer, não tem desculpas. Uma vez eu fiz uma pergunta até pro meu pastor, eu falei se às vezes as pessoas, algumas que morrem, elas morrem sem saber do evangelho, né? E na verdade é que nem ele falou, e é verdade. Todo mundo que morre, já morre sabendo que existia alguém chamado Jesus Cristo que poderia salvar ela. Todo mundo morre sabendo que ela estava vivendo na graça de Cristo Jesus, a salvação era de graça, só que ela não quis. É muito triste isso. É triste para Deus, pessoal. Sabia disso? É triste para Deus. Porque eu tento assim, eu imagino assim, Jesus olhando, aí ele começa a lembrar da dor, do sofrimento, né? Ele apanhou feito louco, pessoal. A surra que Jesus levou, se nós levássemos, nós não ia aguentava, não. Se nós levasse aquela chicotaiada tudo que ele levou, que não era um chicotinho qualquer, não. Se nós levar aquilo ali, aliás, nós nem conseguiríamos carregar a cruz, nós ia morrer ali mesmo, de tanto sangue que saiu. Pra você ter uma ideia, Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário. Era para ter morrido ali de hemorragia, de tanto sangue que saiu, mas mesmo assim conseguiu vencer até aquilo ali, até chegar na cruz do Calvário para trazer salvação para mim e para você. Aí dói no coração dele de saber que muitos estão perdendo a salvação, muitos estão ouvindo o evangelho, mas não estão nem aí. Aí o que acontece? Dói no coração dele, porque mesmo amando a pessoa, não vai ter como salvar a pessoa do inferno. Por quê? Por causa do caminho. Porque ele deu liberdade. Você escolhe, você é livre. Você escolhe o caminho que quiser. E obviamente, se Deus chegasse e obrigasse todos nós, olha só, se Deus obrigasse todos nós a seguir a ele, nós ia se rebelar contra ele. Nós ia. Não precisava nem de demônios, nem de anjos caídos, nem de Satanás, de ninguém. Nós mesmos iríamos se rebelar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Por exemplo, o governo mandar obrigar você a coisas, você vai se rebelar. Porque você não vai se sujeitar ao sistema. Você não gosta que ninguém te obrigue a algo. Essa que é a grande verdade. Você não gosta. Você não vai gostar. Muito pelo contrário, você vai se rebelar. Aí o que Deus fez? Não, vou dar um livre-arbítrio. A pessoa escolhe. Eu morri por ele. Eu morri pelo Gerdau, eu morri pelo fulano, pelo cicrano. Eu morri. Tá aí a salvação. Tá nas mãos dele. Se ele quiser, entrará no gozo do Senhor. Porém, se ele não quiser, infelizmente vai sofrer, né? Vai da sua vida, né? Aquela morte eterna. A vida, modo de dizer, né? Porque vai morrer duas vezes, né? Eu creio e tenho uma vez. Eu vou morrer aqui, né? Mas lá eu não vou morrer. Eu vou para a vida eterna. O ruim é você morrer duas vezes. Aqui, que todo mundo, sem exceção, né? Pode ser dormindo, pode ser atropelado, na batida de carro, pode ser com doença, com coronavírus, pode ser de qualquer jeito, né? Só que você pode morrer a segunda vez, que é a morte eterna. Aí diz assim: a única coisa que resta fazer é praticar o que tem ouvido e se arrepender. Sim, o arrependimento é a única saída para os que estão mortos espiritualmente. Mas não é uma porta que ficará aberta para sempre. Ele virá como um ladrão, na hora em que você não espera. O que vencer, porém, terá garantia do seu nome escrito no livro da vida
e confessado pelo próprio Senhor Jesus. Aleluias. Muito maravilhoso isso daí. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Então não quando, que nem eu falei, o ouça aqui do Apocalipse não é ouvir. O ouça é obediência. Obedece a palavra de Deus. Meu amigo, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder neste mundo. Tá aí as coisas acontecendo, os sinais da vinda do Senhor Jesus está aí, né? Esse negócio de coronavírus, essa pandemia aí, é apenas... Já que alguns ficam até criticando até o Bolsonaro, que falou que é por causa de um vírusinho lá, alguma coisinha que ele falou, né? Então eu vou dizer para você, isso daí sabe o que é? É apenas sinais. Sinais da vinda do Senhor Jesus. Quando menos percebermos, ele virá como ladrão e vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa. Eu quero fazer uma oração junto com você para nós buscar um pouco esse espírito e ter um avivamento. De repente você é uma pessoa que pode estar morta espiritualmente, como algumas dessas pessoas da igreja de Sardes. Morta espiritualmente. De repente você é uma pessoa que é obreiro, você faz parte aí de algum grupo, de algum coral, toca bateria, guitarra, teclado, faz parte do evangelismo, faz parte de algum grupo de dentro da igreja. Aparentemente, olhando, você parece ser aquela pessoa de fé. Só que quando Jesus olha para dentro, ele vê uma pessoa morta. Uma pessoa, sabe, que nem um zumbi. Eu, quando voltei para Jesus, quando eu estava voltando, no início que eu voltei para o Senhor Jesus, pessoal, eu chorava tanto, eu falava, Senhor, eu tô andando feito um zumbi, igualzinho esse zumbi de filme. Só faltava eu começar a matar pessoas e comer miolos. Eu falava assim para Jesus, pessoal, verdade, diante desta luz. Eu no início, quando voltei para Jesus, quando eu estava me arrependendo, você acha que a minha vida foi da noite pro dia? Das coisas que eu estava fazendo, as coisas não se resolviam comigo, com Jesus, da noite pro dia, não. Demorou um bom tempo, pessoal. Um bom tempo. Só para me aprender a amar o meu próximo, levou quase 6 meses. Pedindo para o Espírito Santo me ensinar. Aí que eu entendi qual é o verdadeiro amor de Cristo, aí que eu entendi como que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. É como se fosse você que é casado, você mulher, você marido. Quando você fala que ama a sua esposa, quando você fala eu amo a minha esposa, se você realmente ama ela de fato e de verdade, você jamais vai se entregar a qualquer mulher. Você não vai se entregar. Pode ser a mulher mais bonita do que a sua. Vai aparecer. Só que o amor que você tem pela sua esposa não vai você vai se afastar. A mesma coisa a mulher. Agora eu conheço gente, infelizmente eu tenho que falar assim que eu conheço, para não chegar e dizer, Jadá, você está falando coisa que não sabe. Então por isso que eu gosto de abordar assuntos de coisas que eu conheço, né? Conheço pessoas assim. Eu já vi camarada traindo a própria esposa dele. Aí eu chegar e falar assim, tá louco, meu amigo? Você não ama tua mulher? Não, eu amo ela. Não, não ama. Porque quem ama não trai. Quem ama está junto. Independente da situação que for, estão junto. Por isso que Judas traiu Jesus. Se Judas soubesse amar Jesus, talvez seria diferente. Ele
Ele até poderia ter traído Jesus. Ele até poderia, mas a história poderia ser diferente. Se arrepender como Pedro e voltar a fazer o evangelho. Só que não houve amor. Então, se você que diz que ama seu Deus, ama esse Senhor Jesus, então por que a tua vida está vazia? Por que você está morta sabendo que você está amando alguém? Vê que Jesus fala aqui em Sardes? Você viu o que ele falou? Tens o nome de quem vive, mas está morto. Pensa só. Quer dizer, você tem Jesus que está vivo, você tem ele ali com você, está do seu lado, o Espírito Santo está pairando, só que você está morto. Se quer viver? Se quer reaviver? Se quer fazer, o Senhor Jesus, ele ainda levanta os mortos. E esse morto, que ele vai levantar agora, é esse morto espiritual. E eu tenho certeza que depois dessa oração, você vai sentir a presença de Deus. E você vai sentir, eu creio nisso, eu tenho certeza. Eu não estou aqui à toa, não. Eu tenho certeza disso. Então nós vamos buscar um pouco da presença desse Deus. Eu vou orar por você. Se você puder cair no seu cantinho, se quiser, se estiver sozinho aí e quiser ir para o seu canto, levanta um pouco o volume aí, ora. Vamos buscar um pouco da presença de Deus. Abre o seu coração para Jesus, pessoal. Abre o seu coração para Ele. Que Ele vai abençoar a sua vida. Eu vou apagar as luzes aqui, certo? Você também vai ficar no seu canto, nós vamos fazer a oração. E você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. Essa semana, meu amigo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vai ser pela minha fé também. Que essa semana Deus vai te abençoar abundantemente. Porque o que eu estou falando de alguém que está vivo. Eu não estou falando de alguém que está morto, não. Não estou. Eu estou falando de alguém que está vivo. E ele é espírito. E ele está aí do seu lado. Então vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Veja qual a melhor forma que você quer buscar a presença do Senhor Jesus. Espírito Santo, derrama da tua presença na vida de cada pessoa que está neste momento me ouvindo. Nós não queremos, meu Pai, ser igual àquela igreja, aquelas pessoas da igreja de Sardes que estavam mortas espiritualmente. É ruim uma coisa dessa, Senhor, de saber que eu estou fazendo a sua obra, o teu evangelho. É ruim saber, meu Deus, de que a gente faz de tudo de dentro da igreja. Aparentemente parece legal para todo mundo, só que dentro há um vazio. Dentro, meu Pai, está morto. Não tem espírito. É que nem um defunto, é que nem um cadáver. É como se eu fosse agora, nesse exato momento, entrasse, meu Deus, num necrotério e pedisse para aquele homem puxar aquela gaveta só para me olhar aquele corpo e saber que dentro não tem mais nada. Quantos estão desse jeito, Senhor? Quantos em muitas igrejas estão desta forma? Pessoas, meu Deus, que devolvem dízimo, fazem as suas ofertas, participam de corais, fazem a obra, mas dentro estão mortos, meu Deus. Oh Espírito Santo, eu peço por essas pessoas, alcança cada um.
Tu és o nosso Deus, meu Pai. Tu és o nosso Senhor. O Senhor não é só o médico dos médicos, mas é o Senhor que ressuscita os mortos. Ressuscita essa pessoa agora, meu Pai. Ressuscita essa pessoa. De repente, meu Deus, por algum problema pessoal, de repente alguma coisa aconteceu e ela foi se esfriando. Ela era aquele carvão, meu Pai, que estava naquela brasa. De repente alguém tirou ela da brasa, ela caiu no canto e ficou ali. Foi se esfriando, até que se apagou. Que alguém chegou e pisou em cima daquele carvão e o carvão se esfarelou. Talvez seja essa pessoa, meu Pai. Ela está vazia. Ela não tem certeza da salvação. Ela está com dúvida, ela não sabe mais a quem é esse Deus de Israel. Ela ainda não te conheceu. Ela conhece o Senhor através da Bíblia. Ela até conhece o Senhor através da Bíblia, da pregação do pastor, das mensagens que ela recebe, mas ela ainda não teve um encontro pessoal contigo. Oh, meu Pai, toca na vida desta pessoa, toca no coração, toca na mente, no subconsciente, levanta esta pessoa, pede para Deus aí, meu irmão, minha amiga, meu amigo, minha irmã, pede para Deus, Senhor, traz o avivamento para mim. Você que está aí me ouvindo, está firme na fé, fala com Ele também, fala, Senhor, eu não quero perder essa fé. Eu não quero morrer espiritualmente, porque essa morte espiritual, pessoal, ela vem do nada. Às vezes você só vai perceber quando faltar um restinho para você descer a tumba espiritual. Então toma cuidado. Então fala com Ele, Senhor, traz o avivamento para mim, fortalece-me, renova-me na Tua presença. Ah, meu Senhor, enche-nos do Teu Espírito, meu Pai. Dá-me forças, meu Deus, porque eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder, meu Pai, o Teu Espírito. Ô Espírito Santo, desce na vida dessas pessoas agora. Aleluias, aleluias. Desce na vida dessa pessoa. Renova ela. Renova, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Sinta a presença dele agora, meu irmão, minha irmã. Já posso sentir o seu poder. Aleluias, aleluia. Inundando meu viver, Transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder. Posso sentir o seu poder. Inundando meu viver. Inundando meu viver, Transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Oh, aleluias, meu Pai. Sinta a presença de Deus aí. Sinta aí agora. Oh, Espírito Santo. Aleluias, meu Pai. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Dando o meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus. Inundando o meu viver, transformando corações.
corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Só um doce Espírito aqui. O Espírito Santo desce na vida desta pessoa, desce na vida desta alma. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Ah, meu Deus, a gente faz de tudo, Senhor, de tudo. A gente faz de tudo para que essa pessoa entregue a sua vida ao Senhor. A gente, meu Deus, tem os olhos voltados para a fé. Os nossos olhos só conseguem enxergar o Senhor, meu Deus. E na nossa boca, nós não conseguimos mais falar em outras coisas, a não ser do seu nome, a não ser, meu Pai, da sua salvação. Meu Deus, às vezes quando eu fico um pouco atribulado, eu mesmo saio da minha casa, sento na praça, fico sentado e fico observando pessoas andando para lá e para cá, para lá e para cá. E de repente eu faço aquela pergunta: e se o meu Senhor voltar agora? E se o Senhor chega agora? Como será o fim desta pessoa? Como será o fim desta humanidade? Ah, meu Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, meu Pai, mas também eu sei que o Senhor faz justiça. Eu sei, Senhor Jesus, que neste momento o Senhor é o nosso advogado, mas também eu sei que depois disso o Senhor será o juiz. Espírito Santo, abençoa a vida desta pessoa, abençoa os caminhos. Ela te buscou neste momento, então que não venha só fluir na vida dela, mas na casa dela, onde ela estiver, meu Pai, eu quero que esteja a paz de dentro da casa desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está com você e Jesus te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pessoal. Então você vê que a igreja de Sardes, ela foi uma igreja que não era todas, Jesus fala que não eram todas, mas algumas, mesmo ali no meio, ela estava perdendo a salvação, por ela estar morta. Você vê que Jesus fala que nós não podemos se contaminar com essas pessoas. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas o fulano está fazendo, eu também vou fazer. Cuidado, pessoal. Não olha para o fulano, porque se o fulano estiver fazendo, o que você vai fazer? Não faça isso, porque às vezes a pessoa está se condenando ao inferno. E você vai querer entrar numa bagagem dessa? Não. Você tem que fazer o que é correto. Correto diante de Deus. Nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar a presença dEle. Porque esse é o nosso Jesus que eu falo para você. É esse Jesus de crente mesmo. Ele fala de alguém vivo. Eu não estou falando de um ídolo, de um poste ídolo. Eu não estou falando de um Jesus. Eu vou ser mais a fundo. Eu não estou falando daquele Jesus que está pregado lá e todo mundo fica olhando aquele homenzinho lá crucificado, aí olha com aquela carinha de dó. Não, não é esse aí não. Não é esse aí não. Esse aí que você vê, ele está precisando mais de ajuda do que nós. Eu estou falando daquele que quando você olhar para uma cruz, você vai ver uma cruz vazia. E quando você olha para uma cruz, a cruz vazia, uma cruz vazia, ela simboliza o seguinte: ressurreição. A cruz vazia simboliza vitória sobre os mortos, a morte, aliás.
porque Jesus venceu a morte. A cruz vazia significa que aquele que morreu, ressuscitou e hoje ele está vivo. Amém, pessoal? Esse é o verdadeiro significado da cruz. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amanhã vou fazer a transmissão umas 8 horas, eu falo aí, se não houver outra ocorrência desse horário, eu vou fazer a outra transmissão e vou falar sobre a sexta igreja, né, que é a igreja de Filadélfia. Essa igreja é uma das igrejas que foi muito abençoada, irmão, muito abençoada por Deus. É uma igreja também igualzinha a igreja de Pérgamos, né? Não, é igualzinho à igreja de Esmirna. A igreja Filadélfia é igualzinha à igreja de Esmirna. Ela só teve elogios, ela não teve crítica. Então foi uma igreja abençoada. Então amanhã eu vou abordar, né, a sexta igreja, a sexta carta direcionada à igreja, que amanhã nós vamos falar sobre a igreja, né, de Filadélfia, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus, né? Um feliz Dia das Mães, né? Você que é mãe, né? Um feliz Dia das Mães. Se você quiser uma ajuda espiritual, se você precisar de uma visita, né? Você pode me procurar aí no 9891 9079. Se você quiser, eu vou na sua igreja. Se você quiser também, eu levo o pastor da igreja. Nós vamos lá, vamos orar por você, oramos pela família, né? E também convido você a participar de uma das nossas reuniões aqui na igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aqui no centro de Campo Largo, em frente à creche Marinha, na rua 15 de novembro, número 2958. Terça-feira temos as reuniões na terça, na sexta e no domingo. Terça-feira, às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. Na sexta-feira, a mesma coisa, às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. E no domingo, às 9 horas da manhã, só que daí é mais cedo à noite, que é às 7 horas da noite, tá certo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.